Bom, vamos lá. A gente vai começar a trabalhar a nossa base, tá? A base é a estrutura inicial que a gente precisa para começar a construir clínicas lucrativas e autônomas, tá? Mas a primeira coisa que a gente precisa falar é sobre a mentalidade de empresário. O que muitos dentistas não entendem é que a partir do momento que você toma a decisão de ter um consultório, você automaticamente precisa ativar uma nova skin. Então você precisa entender que existe a skin do doutor, do dentista, e a skin do empresário. E é importante ter muito claro na sua mente essa diferenciação, porque cada uma dessas pessoas tomam decisões de formas diferentes, precisam desenvolver habilidades e competências totalmente diferentes também. Então, agora a gente vai se aprofundar um pouco mais nesse tema para que vocês entendam quais são as habilidades e as competências que cada uma dessas pessoas que moram dentro de nós precisam ter para que as nossas clínicas comecem a prosperar e sejam vistas e tratadas de fato como um negócio. Então, enquanto a gente não tiver uma divisão muito clara na nossa mente e essa consciência, dificilmente a nossa clínica irá prosperar na capacidade máxima dela. E o porquê que eu digo isso? Quer dizer que se você continuar sempre atendendo com as suas habilidades de dentista, sua clínica não vai ter sucesso? De forma alguma. Pode ser que você tenha bastante sucesso, pode ser que você fature muito alto, só que talvez essa clínica nunca atinja a capacidade máxima dela de faturamento, de reconhecimento, de desenvolvimento. Então é importante que a gente entenda que sim, a gente precisa entender qual que é o momento que a gente precisa ativar todas as habilidades e competências de um dentista e quais são os momentos que a gente precisa ativar as competências de um empresário. E aqui, trazendo de uma forma bem prática, né? O dentista sempre vai focar em oferecer o melhor atendimento, em se aprimorar tecnicamente, em oferecer boas experiências aos seus pacientes e a sempre realizar entregas de qualidade. Por esse motivo, é normal que nós, como dentistas, que a gente tenha muito bem desenvolvido competências técnicas, responsabilidade para que a gente sempre elabore um plano de tratamento de acordo com aquilo que o paciente precisa, responsabilidade para executar o procedimento que precisa ser realizado. Confiança é uma habilidade também que a gente precisa desenvolver, principalmente para transparecer isso para o paciente que busca a gente. Então, isso daqui vai ser muito importante. E a habilidade de relacionamento, porque a gente lida com pessoas e com pessoas de perfis extremamente diferentes o tempo inteiro. Quando a gente consegue desenvolver uma habilidade de relacionamento, a gente consegue melhorar os nossos resultados, tá? Financeiros principalmente, mas de relacionamento com o paciente. Então, essas são competências básicas que um bom dentista precisa ter desenvolvido ou precisa estar em processo de desenvolvimento, que são responsabilidades, são competências totalmente diferentes do empresário. Então, o empresário sempre vai focar em maximizar lucros e reduzir custos. Olha de forma estratégica para a clínica e a enxerga como um negócio que precisa ser lucrativo. Parece óbvio, mas é exatamente isso. Muitas vezes, quando nós somos dentistas, estamos ali, né, acostumados a estarmos sempre em atendimento, sempre em contato com o paciente, ou às vezes a gente tem colegas que prestam serviço dentro da nossa clínica, é normal que a gente sempre olhe para isso com o olhar de dentista e às vezes olhando muitas das vezes para os relacionamentos que a gente tem com esse paciente, o relacionamento que a gente vai ter com esse colega que presta serviço. Só que se a gente não entender que a função principal do empresário é focar sempre em
aumentar lucro, reduzir custo. A gente nunca vai chegar na nossa capacidade máxima. Então, aqui algumas habilidades que precisam ser desenvolvidas, tá? Para que a gente seja um empresário de sucesso e que a gente consiga otimizar os nossos resultados. Visão estratégica. Então, todo bom empresário que tem bons resultados tem uma visão estratégica do negócio. A gente não sai fazendo coisas, não sai tomando atitudes ou colocando ações em prática sem ter a visão do porquê que a gente está fazendo aquilo e aonde aquilo vai levar a gente. Então, a visão estratégica é uma skin, uma competência primordial para que a gente tenha sucesso nas nossas clínicas. Ações racionais. Então, como eu falei, às vezes nós como dentistas, principalmente quando temos colegas, né, que prestam serviços dentro do nosso negócio, tomamos ações mais emocionais. Só que quando a gente entende que é preciso que você desenvolva o olhar de empresário, é essencial que você tenha ações mais racionais, ações que são pautadas em dados, em informações, em estatísticas, em indicadores e tudo isso a gente vai ver mais para frente. É muito importante também que o empresário entenda que ele vai precisar desenvolver uma visão analítica. Não adianta também a gente ter um monte de dado, ter um monte de informação, se você não tiver a competência para identificar, analisar esses dados para a tomada de decisão, tá? E na sequência aqui, a tomada de decisão. Muitas das vezes você vai, como empresário, ter que tomar decisões que nem sempre vão agradar o seu lado dentista ou o seu lado emocional, mas são decisões que precisam ser tomadas em prol do nosso bem maior, que é o nosso negócio. E antes de tudo isso, é muito importante que a gente entenda que aqui, como eu falei no início, entender que existe a skin doutor e a skin empresário é também entender que a nossa clínica é um negócio. Não importa o tamanho que ela tenha, não importa o quanto você fature, não importa quantas pessoas você tenha ou não tenha na sua equipe hoje. Enquanto você não colocar na sua cabeça e tiver a clareza de que você tem um negócio, dificilmente você vai conseguir transformar os seus resultados. Então, não trate o seu consultório como só um consultório. Ai, mas é só uma salinha. Ai, mas sou eu sozinho, então eu não tenho um negócio. Não, a gente precisa ajustar essa mentalidade daqui para frente, porque enquanto você continuar achando que é pequeno, ou que é só uma salinha, ou que é só um lugar que você usa para atender, dificilmente a gente vai conseguir construir uma base sólida para que a gente realmente consiga potencializar o resultado desse negócio, certo? Então, vamos seguir aqui falando sobre as outras etapas que também são base para a nossa metodologia.